Antes de nós lermos Efésios 5,14, deixa eu fazer um comentário sobre esses 10 sintomas, rápido. Nós vimos aí que são 10 sintomas que caracterizam que a pessoa está perdendo a salvação. O primeiro, não tem prazer em falar com Deus. O segundo, não tem prazer em conhecer a vontade de Deus, não lê sua palavra. O terceiro, tem medo da morte. Quarto, tem medo de não ser arrebatado, caso hoje o Senhor volte. Quinto, valoriza mais as coisas materiais do que espirituais. Os materiais sempre estão em primeiro plano. Sexto, se preocupa em agradar mais aos outros que propriamente a Deus. Sétimo, não tem temor a Deus e, por conta disso, não obedece. Oitavo, não se concentra na reunião. O corpo presente, mas a mente está conectada às coisas lá de fora. Por isso a mensagem entra no ouvido e sai no outro. Ela não capta, não guarda e não pratica. Nono, não tem alegria da salvação, que é a paz interior, independente das circunstâncias externas. E 10, acha que a mensagem nunca é para ela, porque não tem humildade para reconhecer seus erros. Muito bem, não significa dizer que a pessoa tem que ter as 10 para que a salvação dela esteja comprometida. Não, basta ter um desses sintomas para que a sua salvação, a minha, de qualquer um de nós, esteja o quê? Comprometida. E é fácil entender isso. Todo ser humano tem uma consciência. Hoje, agora, se nós, vamos falar nós, morrermos, ou se Jesus voltar, responda aí para você, para onde você vai. Se você disser assim, não sei, você não tem salvação. Porque quem está salvo sabe para onde vai. Não tem dúvida do plano de Deus. Você sabe de tudo desse mundo. O próprio Senhor Jesus falou: quem conhece as coisas do mundo, senão aquele que nele vive? E quem conhece as coisas do Espírito, senão aquele que é Espírito? Se você diz assim, não sei, tem um problema. Se você reconhece, pastor, se eu partir hoje, Jesus voltar, estou perdido. Então, você reconhece, hoje é o dia de você mudar esse rumo. E você que é salvo, tem certeza, você já diz, pastor, eu estou seguro que o modo de vida, a vida que eu escolhi viver, não foi o pastor, a instituição, eu escolhi viver baseado na palavra de Deus, me dá direito a ser salvo. Se hoje eu partir, ou meu Salvador voltar, eu vou me encontrar com ele. Aleluia, então. Muito bem, continuando, vamos lá. No versículo 14 do capítulo 5 de Efésios, diz assim: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ponto. Nós sabemos que esse despertar aqui não é o despertar de um sono normal, porque é óbvio, é claro, que para que eu seja salvo ou condenado, eu não dependo de uma noite de sono, até porque nada tem a ver com a vida espiritual. O deitar e o dormir é uma necessidade do corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. O corpo tem que descansar. Então, esse desperta não tem a ver com desperta no sentido físico, mas é o desperta espiritual. Porque entenda, há pessoas que Deus já mostrou para ela o suficiente. Esse desperta é no sentido espiritual. Porque Deus já tem mostrado para mim e para si provas suficientes que o mal existe, consequentemente o inferno existe. E ele tem mostrado provas suficientes que ele existe e que o reino de Deus, o paraíso, como disse o Senhor, eu irei para o Pai, vos prepararei morada. Existe. Mas a pergunta é, por que diante
de tamanha salvação, há pessoas que não despertaram, estão dentro da igreja, mas elas não despertaram do sono da morte espiritual. Elas continuam. Qual é a morte espiritual? A Bíblia diz: vós estáis mortos nos vossos delitos e pecados. Enquanto eu viver no pecado, espiritualmente eu sou considerado morto, porque para mim não tem salvação. Então a Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo, né? Levanta dentre dos mortos, e Cristo te esclarecerá. De repente você diz assim: pastor, mas eu estou esperando que Deus faça algo para me despertar. Não espere, porque Deus não vai fazer. Que isso, pastor? Eu não acredito que o senhor está falando isso para mim. Estou falando para você. Deus não vai fazer nada para lhe despertar. Ele já fez. Ali. Você precisa de algo maior que o sacrifício do próprio Filho pela nossa salvação? Será que Deus tem que mandar Jesus voltar aqui de novo para morrer pela segunda vez? Repito, Deus não vai fazer nada para lhe despertar. Ele já fez. Ele já fez. Guarde isso com você. O caminho já está feito. Jesus disse: eu sou o caminho. Você está esperando qual outro caminho? Ele disse: eu sou a porta. Que outra porta você está esperando se abrir? Ele disse: eu sou a luz. Qual outra luz que você está à espera? Não caia nesse engano. Não espere um tchan. Não espere algo extra terra para que você diga: agora sim, agora que aconteceu esse extra terra, eu vou me entregar. Não caia nessa ilusão. O sacrifício do nosso Senhor na cruz do Calvário é a maior prova que Deus me chama para uma nova vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Filho, para que todo aquele que o aceite, nele creia, não morra eternamente, mas tenha salvação. Ele veio me resgatar, ele já fez. O que é preciso é você despertar. Como? Igual Zaqueu. Quando Jesus falou do reino dos céus, Zaqueu disse: Senhor, resolvo largar o roubo, largar isso, largar aquilo e ser fiel a ti. Ele despertou. Ele despertou. Aquela mulher pega em flagrante adultério. A Bíblia diz que Jesus falou para ela: vai e não peque mais. E ela despertou. Aqueles demônios saíram dela e ela se tornou uma outra mulher. O despertar é a decisão pessoal nossa. Você pode despertar agora aqui, antes de pegar o pão, que é o corpo, e o cálice, que é o sangue de Cristo, simboliza. Você pode decidir: Senhor, a partir de hoje, eu resolvo. O Senhor já fez o que tinha que ser feito, agora é comigo. Eu vou me entregar. Eu vou tomar a minha cruz, negar a mim mesmo e vou te seguir. Eu sei que eu vou ter que desagradar a mim e a muitas outras coisas. Aliás, vamos continuar que fala sobre isso. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como o quê? Sábios, remindo o tempo, por quantos dias são o quê? Senhora, Senhor, se eu e você tivéssemos duas vidas, aí sim, nós poderíamos se dar o luxo de dizer assim: bem, eu vou dar tempo ao tempo, vou levar a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Bateu na cabeça, eu faço. Deu vontade, eu atendo. Vou viver uma vida desregrada. Afinal, eu tenho duas vidas. Ou quem sabe, igual o gato, que diz que tem 7. Então, eu vou desperdiçar 6 vidas. Mas quando eu chegar na 7ª, aí
valorizar, porque aí eu só tenho mais uma. Nós não temos duas vidas. Você que está aqui, muitos dizem assim, pastor, poxa, se eu tivesse conhecido essa palavra antes, essa fé inteligente, se eu tivesse conhecido o caminho de Jesus antes, eu não teria sofrido tanto. O que está escrito aqui? Por isso, do tempo. Cadê? Remindo o tempo, por quantos dias são maus. Tem gente que diz, poxa, pastor, perdi 5 anos num relacionamento que estava na lata, na cara, que aquilo não ia me fazer feliz. Mas o coração velho, egoísta, orgulhoso, não queria reconhecer para não ter que voltar atrás, porque de repente a família falou, te avisei, e eu não queria voltar atrás, e tive que encarar aquilo ali, perdi 10, 15 anos da minha vida. Se eu tivesse conhecido antes. Pastor, olha, eu andei com cada tipo de pessoa, eu vivi cada tipo de vida, eu curti cada sentimento. Meu Deus, eu passei por cada vexame, eu me submeti a cada coisa, que eu tenho até vergonha de falar para o senhor. Se eu pudesse voltar atrás. Não tem como voltar atrás. O que pode ser feito agora é você remir o tempo. Porque entendo, os dias continuam sendo maus. Não espere que o mundo te aplauda porque você hoje está aqui. Pelo contrário. É arriscado você voltar para casa agora e olhar na tua cara. Já voltou? Para almoçar? Demorou, hein? Misericórdia. Esse pessoal vive socado dentro da igreja. Parece que não tem o que fazer. Não espere que o mundo, que é cego, valorize o que é espiritual. Se dentro da igreja há quem não valorize, vendo o que vê, ouvindo o que ouve, tão pouco quem está lá fora, ceguinho, que não conhece nada, porque eu lhe pergunto, você que tem um familiar incrédulo, por isso que você não tem que se expor, discutir opinião, tentar defender eu, ou o pastor, ou a igreja, ou Jesus. Não perde tempo, não jogue pérola aos porcos, é algo tão precioso para tu estar discutindo. O que aquela pessoa, coitada, entende de Deus? O que ela entende da Bíblia? Pastor, não entende nada. Então não perde teu tempo. Fala para ela, não vou discutir com você. Vai na tua fé que eu vou. Mas não espere que agora tu volte para casa e eles, parabéns, fez seu voto com Deus? Tomou a decisão? Como é que você está por dentro? Pelo contrário, eles estão um pouco se importando em você estar aqui. Pelo contrário, por eles nem estaria. Verdade ou mentira? De repente, para vir para a igreja agora, você teve que ouvir. Você saiu e o mal já estava lá usando pessoas para tentar te tirar do espírito. Não espere que o mundo te aplauda, porque você é verdadeiro, sincero. Pelo contrário, o mundo não valoriza o que é certo, valoriza o que é errado. Então os dias são maus, você tem que remir. Não tem como voltar atrás, você perdeu 15, 20 anos da tua vida aí fora. Só a maneira de você remir o tempo é você fazendo hoje, já, agora, aqui no altar, uma aliança com Deus. É você fazer o que é necessário agora, hoje. É você quebrar esse orgulho e dizer, meu Deus, eu decido viver a vida que o Senhor quer. Aí, olha, tudo que não aconteceu, vai acontecer. Tudo que você não teve, você vai ter. Acima de tudo, a salvação, que é o mais importante. Não é forte isso aqui? Continuando, diz, 17, por isso, não sejais insensatos. Quer dizer, tem um sensato que pensa e tem aquele que é insensato, que não pensa, age com ignorância. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? De tirar a minha vontade? Não. Deus não quer tirar a minha vontade. Pelo contrário, Ele deixa cada um de nós livres. Mas Deus, Ele quer mostrar um caminho, por isso que Ele disse, ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aconselho-te que escolha a vida.
Deus não quer robô servindo Ele. Te adoro, Senhor. Não, Deus quer pessoas que entendam que a vida não vai ter sentido algum se no meu interior houver um buraco, um vazio, que é o lugar da habitação de quem? De Deus. E você sabe disso. Tem gente que pensava, se eu casasse, eu ia ser feliz. Casou e continua infeliz. Se eu ficasse com muito dinheiro, eu seria feliz. Está pode rir que está infeliz. Eu estou muito preso, eu tenho que conhecer o mundo. Já conheceu o mundo todo e continua infeliz. Você vê que nem a pessoa sabe o que ela precisa. Eu preciso mudar meu visual. Preciso ficar slim, igual eu aqui, ó. Slim. Aí, tá. Não tem nada de errado você cuidar do corpo, é inteligência. O corpo é templo do Espírito Santo. Mas a pessoa é extremo, vaidosa, e acha o seguinte: se eu tiver aquele corpo perfeito, né? Aquele corpo, eu vou mudar meu cabelo, vou botar assim, tal. Não tem nada de errado você se cuidar. Mas as pessoas estão atreladas ao seguinte: se eu mudar a minha aparência, eu vou ser mais aceito, ou de repente vou me sentir melhor. Mudam sua aparência e continuam infelizes. Elas pensam que mais. Eu preciso de alguma coisa, eu preciso de alguém. E aí, meu Deus do céu, morre procurando por água e não encontra. Porque Jesus disse o quê? Quem tem sede, venha a mim e beba. Amém? Para concluir, 18, e não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do quê? Do Espírito. Aqui está falando do vinho mesmo. Naquela época, as pessoas, elas, não há nada de errado da pessoa tomar uma taça de vinho. Não sejamos hipócritas. Mas eles se embriagavam para tentar esquecer. É normal hoje em dia, quando a pessoa é vazia de Deus, ela quer esquecer, então ela mergulha na bebida, nas amizades, em coisas para tentar extravasar. Até diz: olha, fulano, vou ter com você aí para a gente conversar. Estou precisando colocar umas conversas em dia, estou precisando desaparecer. Estou me sentindo sufocada. Vai lá, fala. Fala, se for homem, fala. Se for mulher, fala mais ainda. Fala. É ou não é? E volta para casa, se olha no espelho, está do mesmo jeito. Então, ali diz: não vai nessa de querer buscar em coisas superficiais uma alegria. E é verdade, quando a pessoa se embriaga, quem aí já se embriagou na vida? Cadê os ex-cachaceiros? Tu fica feliz, olha lá. Tu fica feliz, já esquece de tudo, vira super-homem. E aí você, depois que passa o efeito, meu caro, além de você ter uma bela ressaca, você está mais deprimido do que estava antes. Então não vai nessa, não. Como disse Paulo, quando eu era menino, eu agia como menino. Não vai nessa, não. Ficar ali, ó. Eu vejo isso aí como Satanás pegando contra-gota com água assim, ó, e pingando na língua. E aí você, vai, pim, mais um pouquinho. Pim. É as coisas desse mundo. É você tentar se refugiar em coisas, em pessoas, achando que isso vai te realizar. É o contra-gota do diabo. Vai logo na fonte. Se tu estiver bem dentro, tu vai estar bem aonde? Fora. Acabou. Mas minha mãe me desprezou. Qual o problema? Com o desprezo ou sem o desprezo dela, tu vai ser feliz. Mas eu tive um relacionamento que deu errado. Não tem problema, Deus vai te honrar. Olha para frente, esquece o passado. Mas eu perdi. Mais tem Deus para te dar do que o diabo para levar. Acabou, você não está vivo? Enquanto a vida, a esperança. Para de lamentar, se queixar e dar a volta por cima. E é isso que o Espírito Santo faz. A gente enxergar com os olhos de quem? De Deus. E ali diz: não se refugie no mundo. Enchei-vos do quê? Do Espírito Santo. E é o que nós vamos fazer agora na Santa Ceia da decisão. Quando você vier aqui, pegar o cálice e o pão, você vai dizer: Senhor, resolvo hoje despertar desse sono e abraçar minha fé, diante de tudo que foi pregado.
E aí você vai confessar seus pecados, vai derramar a tua vida e vai pedir ao Senhor que te dê o Espírito Santo. E Ele vai descer sobre você. Amém?